Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Hoje o nosso tema é sobre a liderança do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. E faz parte dessa série de estudo que nós estamos fazendo sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Eu acho que até agora, com as aulas que nós já tivemos, você deve ter a total certeza da importância que o Espírito Santo tem para as nossas vidas e principalmente para nos guiar, né? Quem não gostaria de ter uma pessoa sábia que interpreta o nosso tempo, que sabe as consequências daquilo que nós fazemos para o futuro e pudesse nos dirigir, pudesse ser o nosso conselheiro, pudesse ser aquele que nos pega na mão e nos conduz num mundo tão difícil, num mundo tão confuso a qual nós vivemos. E nós, cristãos, na pessoa de Jesus Cristo, por tudo que Jesus fez e conquistou para nós podemos contar com essa pessoa que é o Espírito Santo. Então, nós vamos tratar sobre isso. Eu quero fazer uma leitura inicial em Romanos, capítulo 8, versículo 14, para assim nós começarmos a ver alguns textos que falam dessa direção, desse guia que nós temos, que é o Espírito Santo. Então, Paulo diz lá aos Romanos, no capítulo 8, verso 14, assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse é o texto inicial para a nossa reflexão nessa aula da escola dominical. Vamos agora pedir a luz do Espírito Santo, que ele nos guie, né, também nesse estudo, para que possamos aprender, apreender e assim saber como o Espírito Santo não só ele é importante na nossa vida, mas como ele pode nos ajudar a viver nesse mundo. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e te agradeço por tua rica bondade em doar, Senhor, o teu Espírito às nossas vidas. E nós pedimos que o teu Espírito seja o nosso guia agora, seja o nosso mestre, o nosso discipulador, o nosso instrutor na condução desse estudo e aquilo que nós vamos aprender aqui, Senhor, que seja também um aprendizado para que nós possamos sempre contar com a direção do Espírito Santo nas nossas vidas, nos guiando, Senhor, nas trevas desse mundo, nas confusões desse mundo, Deus, que faz com que muitas pessoas se percam. E nós, Deus, que fomos achados por Ti, nós também achemos o caminho certo, tomar decisões certas. Nos ajuda, Pai, a, de fato, aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo. Assim, nós oramos pedindo a luz e a instrução do Espírito Santo, Senhor. Amém. Amém. Então, como nós estamos falando, né, todos nós gostaríamos de ter essa direção do Espírito Santo. Uma coisa que nós já vimos nas lições anteriores é a importância que o Espírito tem em conexão com a palavra. Quando o Espírito age por intermédio da palavra, a gente tem a palavra como nosso guia. Ela é a primeira forma de sermos guiados por Deus e através das Sagradas Escrituras, ele diz qual é a vontade dele para nossas vidas. Paulo, quando fala aos Romanos, ele diz que nós devemos aprender, né, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela é boa para nós, ela é perfeita para nós, ela é agradável para nós, no sentido de que Deus tem coisas extraordinárias para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. E muitas das coisas que Deus quer para nossas vidas, Ele já escreveu na Sua palavra. Porque as coisas principais que a Bíblia traz para nos guiar nesse mundo é dizer qual é a vontade de Deus e que tipo de caráter, personalidade, que tipo de atitudes nós devemos ter nesse mundo. Então, o que o Senhor espera de nós já está expressamente escrito nas Sagradas Escrituras. Ele nos vocaciona para uma missão, ele deu para nós imperativo dessa missão quando Jesus disse: amem uns aos outros como eu vos amei, e depois quando ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essas são as principais
ordenanças e comissionamento que Deus deu para o seu povo. Nós devemos viver nesse mundo pautado nessas ordenanças, nesse comissionamento que o Senhor já nos legou, fora outros textos bíblicos que também tratam. Por exemplo, nós vamos estudar mais para frente que o Espírito Santo, já comentou uma coisa, mas vamos estudar mais para frente, o Espírito Santo ele nos dota de dons espirituais. Quando ele nos dota de dons espirituais, então ele espera que nós venhamos a usar esses dons na igreja, para a edificação do povo, para cooperar na missão dele. A respeito de caráter, a respeito de personalidade, essa Escritura já está também bem permeada do que Deus quer de nós. E principalmente que ele revelou Jesus Cristo a nós através das Sagradas Escrituras. E nós temos que buscar nos assemelhar ao caráter de Jesus, à personalidade de Jesus, para viver como Jesus viveu também. Então, de fato, a Sagrada Escritura já tem muita coisa para nós. E nós, antes, como eu já coloquei aqui em lições anteriores, antes de nós querermos viver uma vida pelo Espírito, nós temos que viver também pela palavra que é usada pelo Espírito Santo. Obedecer a palavra já é viver numa certa dimensão do Espírito, porque Jesus disse, como nós falamos na lição anterior, de que a sua palavra é Espírito e é vida. Ao obedecer a palavra, nós já estamos vivendo uma vida guiada pelo Espírito de Deus, e quando nós vivemos essa palavra à luz da sua própria interpretação, quando o próprio Espírito nos ajuda a compreender essas Sagradas Escrituras. Porque, por outro lado, uma coisa que nós precisamos ter bem em mente é que muitos de nós, principalmente os não cristãos, mas alguns cristãos também, alguns já convertidos também, eles vivem de uma certa forma por sua própria conta, né? Você tem sua inteligência, você tem a sua vida, você tem seu trabalho, tem os seus afazeres, então de uma certa forma você já vive a vida aí por sua própria conta. As pessoas não convertidas mais ainda. Mas é interessante nós entendermos que os nascidos de novos, eles devem se comportar de uma forma diferente do que não nasceu da água e do Espírito. Paulo fala lá aos Efésios, né, no capítulo 4, a partir do versículo 17 e principalmente 21, que nós, quanto ao trato passado, quanto à nossa forma antiga de viver, nós temos que deixar essa forma. E essa antiga forma de viver, ele diz que é na obscuridade do entendimento, alheios à vida de Deus, é baseado na velha natureza. Então, essa forma de viver pela própria conta, ela não é mais para os convertidos, para aqueles agora que são nascidos da água e do Espírito. Os que são nascidos da água e do Espírito, eles têm uma forma diferente de viver. Mas por que muitos cristãos ainda não são conduzidos pelo Espírito Santo? Porque muitos cristãos ainda vivem alheios à vida de Deus, como Paulo fala lá em Efésios 4:17. A resposta é de que nós vivemos muito pela nossa dureza do coração. Nós somos duros de coração para entender as coisas do Espírito. Jesus ele fala isso aos próprios discípulos antes de ascender aos céus, quando Jesus já tinha morrido e ressuscitado. No finalzinho lá do Evangelho de Marcos, quando Jesus aparece para os 12, Jesus critica a dureza do coração deles, porque eles não queriam acreditar, inclusive na mensagem da ressurreição que ele já tinha dito e das pessoas que já tinham visto ele. Então essa dureza de coração é que faz com que muitos de nós vivamos uma vida ainda muito por conta própria. A gente não se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo. A gente não deixa que o Espírito Santo nos use, que ele preencha o nosso ser e tome conta de todo o nosso ser. Então nós precisamos, porque enquanto nós vivemos pela nossa própria vida, nós vivemos pela vaidade dos nossos próprios pensamentos. Nós vivemos baseado nas nossas próprias cobiças, nossos próprios desejos, nossos próprios sonhos pessoais, de realizações pessoais. E uma coisa que Paulo diz é que todos aqueles que foram arregimentados por Jesus Cristo pertencem a Cristo agora. Ela não tem mais
ela pelo menos não deveria ter mais sonhos pessoais que estivessem desconectados dos sonhos de Deus. Os nossos sonhos eles têm que estar ligados aos sonhos de Deus. Nós temos que, em vez de viver pela vaidade dos nossos próprios pensamentos, nós temos que buscar saber qual é a vocação, qual é o chamado de Deus para as nossas vidas, o que ele pretende. Por exemplo, às vezes a gente observa que muitas coisas que a gente conquistou na vida, a gente não a utiliza de forma correta. E aí, se a gente perguntar de Deus, por exemplo, Senhor, a vida que eu vivi até aqui, com certeza tu me abençoou em muitas coisas. Muitas das coisas que eu tenho, da formação intelectual, da formação acadêmica, do estudo, da profissão que eu tenho. Todas as coisas que já me deste até agora. Me explica, me ensina, Senhor. Como é que eu uso isso para a glória do teu nome e para cumprimento da minha missão? Porque às vezes Deus já tem dado muita coisa para a gente e a gente tem usado só para benefício pessoal e não para a glória dele e nem para fazer a missão que ele nos legou nesse mundo. E aí que é muito importante, de fato, a gente buscar quais são os pensamentos de Deus para nossas vidas. Porque, como diz os profetas, Deus tem pensamentos de bem a nosso respeito, pensamentos de paz a nosso respeito. Pensamento de bem quer dizer que Deus ele quer nos abençoar de tal forma que nós venhamos a ter uma vida em abundância, como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Pensamento de bem da parte de Deus para nós é a gente viver de tal forma que faça uma diferença nesse mundo. E pensamentos de bem e de paz, como ele complementa, tem a ver de que a gente vai viver esse mundo, ainda que tenha aflições, mas ao fazer a vontade dele, a gente vai gozar de uma certa paz no meio mesmo das confusões da vida, no meio das tribulações que nós passamos, no meio das perdas, das dores, dos sofrimentos que a gente passa, haverá paz. Porque nós estamos dentro do propósito de Deus, dentro da dimensão do divino. E quem está na dimensão do divino, como Paulo chegou a essa maturidade, ela não se preocupa mais com as coisas desse mundo, ainda que passe por dificuldade. Lembra da autobiografia que Paulo faz nas suas cartas, quando ele conta as desgraças que ele sofreu na vida, de naufrágio, açoites, prisões, ele foi chicoteado várias vezes, mas ele diz assim que todas essas coisas para ele, elas não eram praticamente nada, porque ele sabia que ele estava dentro da vontade de Deus. Ele sentia paz no coração. Quando ele escreve essas coisas, por exemplo, aos Filipenses, ele está preso. E aos Filipenses, mesmo ele preso, ele diz assim, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele diz alegrai porque ele estava alegre. Porque como ele vai dizer em outra carta, ele disse assim que combate o bom combate. Ele estava guardando a carreira, guardando a fé. O que ele estava querendo dizer para as pessoas, olha, tudo que eu fiz, que me conduziu até a prisão agora, é porque eu fiz para a glória de Deus. E eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho das minhas cadeias, ele fala isso também. Eu não me envergonho porque eu cheguei até aqui, foi porque eu estava fazendo a vontade de Deus. E mesmo quando a pessoa está presa por causa da missão que estava cumprindo, né, que Deus estabeleceu, ela se sente realizada. Isso é uma alegria muito grande que só pode ter aqueles que estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Quando a gente não está sendo conduzido pelo Espírito Santo, quando a gente vai levando a vida, mesmo com algumas realizações pessoais e egoísticas, a gente não consegue sentir paz, a gente não consegue se sentir realmente satisfeito. Parece que está sempre faltando alguma coisa, porque a gente não está fazendo aquilo que era que Deus queria para as nossas vidas. E o que Deus quer para as nossas vidas é aquela vocação, né, a qual nós fomos chamados para realizar, para fazer que essa vocação, sim, é que nos realiza plenamente, que nos satisfaz plenamente, como Paulo se sentia completamente satisfeito, completamente realizado. Ele dizia que ele sabia viver em toda e qualquer situação, sabia viver satisfeito em qualquer situação, né? Isso é muito interessante. E só experimenta isso quem vive uma vida no Espírito. Jesus foi um dos exemplos bíblicos, né? A gente pode citar muitas pessoas, mas vamos pegar o nosso mestre maior,
né, que viveu neste mundo, também sofreu, e nós sabemos o quanto Jesus sofreu, mas vamos ver que ele também foi conduzido pelo Espírito Santo. Nós temos o registro disso, por exemplo, feito por Lucas, Mateus, Marcos, João também cita essas coisas. Mas eu vou pegar aqui somente Lucas 4, 3 versículos, para nós vermos o quanto era importante o Espírito Santo na vida de Jesus, guiando Jesus para que ele cumprisse o ministério e tivesse êxito, fosse vitorioso na missão dele. Então nós temos, por exemplo, em Lucas capítulo 4, versículo 1, está dizendo o seguinte, ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. O Espírito Santo no batismo veio sobre ele em forma de pomba. E esse mesmo Espírito o guia para o deserto. O que é uma coisa extraordinária. Jesus, que já é o próprio Deus, mas em forma humana, como ele precisava dessa direção do Espírito. E essa direção do Espírito não era para uma coisa muito agradável. Jesus ia passar fome. Só que a fome de Jesus era diferente porque era um jejum. E quando é um jejum é diferente de passar fome mesmo, né? Mas o jejum fez com que ele sentisse fome. Mas de qualquer forma ele estava sendo guiado pelo Espírito ali no deserto. No deserto ele foi tentado também. E por conta de que ele estava no deserto, sendo tentado, mas guiado pelo Espírito Santo, ele teve vitória sobre a tentação. E depois que terminou a tentação, o próprio Espírito mandou que os anjos viessem e o alimentassem. Ou seja, o Senhor sempre supre a necessidade do seu povo depois da provação. A provação é para um teste de fé. E o Espírito Santo, quando ele está nos guiando, ele também vai testar a nossa fé, porque quando a nossa fé é testada é que ela cresce. Se nós somos aprovados no teste da fé, nós saímos mais maduros, saímos mais fortes, mais crente no Senhor nosso Deus. Jesus passou por isso para dar o exemplo para nós. Jesus nem precisava passar por isso, mas para dar o exemplo, ele passou por isso. Mais tarde, ainda no capítulo 4 de Lucas, nós vamos ver no versículo 14 o seguinte: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus ele tinha vencido, aí ele volta para a Galiléia guiado pelo Espírito Santo. Lá ele manifesta o poder do Espírito Santo na sua vida, curando enfermidades, pregando de forma muito sábia sobre o reino de Deus, e isso fez com que a fama dele ocorresse ali por toda a circunvizinhança. Lá no versículo 18 e 19, ele vai ler um texto de Isaías e aplicar a ele esse texto de Isaías, dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Para que o Espírito do Senhor estava sobre ele? Para que ele fosse ungido para evangelizar os pobres. Enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor estava sobre ele para que ele tivesse êxito na missão. Ele tinha uma missão para cumprir, Jesus. E ele cumpriu essa missão. Ele teve êxito nessa missão. Jesus ele fez tudo isso e ele está dizendo nesse texto. Porque o Espírito Santo o guiava em todo momento. Quando temos o Espírito Santo como nosso companheiro, como nosso guia, nós temos vitória sobre todas as coisas. E o que nós precisamos para ser guiado pelo Espírito Santo, como Jesus foi guiado? A primeira coisa que nós precisamos é confiar no Senhor. Nós temos que ter total confiança nele, na direção dele, na boa vontade dele, na sabedoria que ele tem. Confiar inclusive de que o que ele está fazendo é o melhor para nós. Sem essa confiança total no Senhor, a gente não consegue ser guiado pelo Espírito, porque a gente vai estar sempre duvidando e querendo tomar as próprias decisões e não esperando pelas decisões do Espírito Santo. Nós somos muito apressados, imediatistas nas decisões que a gente quer, nas coisas que a gente quer fazer. E nós precisamos aprender a esperar no Espírito. E para esperar no Espírito, precisa confiar nele. Jesus, por exemplo, aliás, Deus, já tinha prometido a Abraão, desde o chamado dele, que Deus ia dar uma descendência a Abraão. Mas, como o tempo foi passando e demorando,
Sara desistiu dessa espera. E ela resolveu ajudar ali, dar uma descendência para Abraão, articulando ali com aquela questão da sua auxiliar, da sua empregada. Nasceu o Ismael por conta da situação disso, né? O que ela estava fazendo, Sara? Ela, ela não confiou em Deus, então ela tomou decisões próprias para poder dar um filho a Abraão. Mais tarde, Deus dá um filho a Abraão, que vai ser o Isaque, que é o filho da promessa de verdade, da qual vem toda a descendência de Israel, da qual nós que somos agora pela fé, povo de Deus, também nós descendemos pela fé, não biologicamente, né? Não genealogicamente, mas nós pertencemos, como Paulo diz em Romanos também, nós somos filhos de Abraão pela fé, né? E nós estamos vindo dessa linhagem das promessas de Deus, não do Ismael. O fato é que quando Sara toma aquela decisão própria de querer dar uma descendência a Abraão, ela cria uma situação que vai ser depois um grande problema para o povo de Israel. Porque os ismaelitas vão se tornar inimigos deles por milênios, e até hoje são grandes inimigos. Muitas guerras aconteceram entre esse povo, né? Então nós temos que entender que nós precisamos, para ser guiado pelo Espírito Santo, ser aqueles que confiam na direção dele. E temos que esperar nele e não sair atropelando, né, as coisas sem que o próprio Espírito confirme de que é ele que está guiando, que é ele que está direcionando. E a ideia de ser guiado pelo Espírito Santo, ela é um estilo de vida, porque uma coisa que nós temos que entender é que nós não temos, não é, pelo menos as experiências de grandes homens e mulheres, tanto bíblico quanto da igreja. O que a gente entende é que o Espírito Santo não fica com aquela vozinha na cabeça dizendo faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Na verdade, ele vai conduzindo a vida da gente, né? É claro que às vezes ele dá um insight, às vezes a gente percebe ele dando uma direção para nós, no nosso espírito, que nós vamos já falar sobre isso, mas no geral, a forma de ele nos guiar é guiando a vida da gente. E ele só guia a vida da gente quando a gente confia totalmente nele e larga os nossos próprios desejos. A gente deixa de lado as nossas próprias vontades, a gente deixa de querer fazer as coisas por nós mesmos e passamos a confiar totalmente nele. Tem um texto de Filipenses 2:13, onde fala sobre essa questão que, pelo Espírito, Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, é pelo Espírito que Deus efetua em nós o querer e o realizar dele. Então ele vai conduzindo a gente nas nossas vidas, vai conduzindo as nossas vidas. E aí nós temos que confiar totalmente nele. E aí quando a gente larga essa ideia, né, de a gente largar a nossa própria vontade, isso é difícil, porque geralmente nós gostaríamos de fazer que as coisas fossem do nosso jeito, né? Sabe aquelas coisas, às vezes, que você manda seus filhos fazer uma coisa e aí não sai do seu jeito, aí você diz, se não for eu fazendo, as coisas não prestam, né? Tem muita gente que age dessa forma com o Espírito Santo, né? Às vezes o Espírito Santo faz as coisas na nossa vida de um certo jeito e a gente não gosta. A gente queria que fosse do nosso jeito. Nosso jeito, mais tarde a gente vai descobrir, né, que as consequências não vão ser muito boas. Mas tudo que é que Deus faz, tudo que o Espírito Santo faz em nossas vidas é bom, é perfeito e é agradável. É isso que nós precisamos aprender. A sabedoria dele é superior à nossa. Então nós temos que confiar nele, aguardar nele. Veja o que Paulo diz aos Colossenses lá também. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade. Paulo está orando para que os colossenses transbordem de conhecimento da vontade do Senhor, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Além de que está orando para que eles tenham pleno conhecimento da vontade de Deus, eles adquiram sabedoria e entendimento espiritual para discernir, não é, as coisas do Espírito, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado,
frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essa oração que Paulo está falando aqui, faz aos Colossenses, nós temos que fazer para nós. Senhor, transborda em mim pleno conhecimento da tua vontade. Me dá sabedoria e entendimento espiritual para que eu possa viver de forma digna do Senhor, né? Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo mais em ti. Porque quanto mais a gente é guiado pelo Espírito Santo, quanto mais a gente vive de tal forma nessa dimensão do Espírito, mais a gente conhece dele. E quanto mais conhecemos dele, mais fé temos. Os profetas, eles conheciam tanto a Deus que eles sabiam como confiar sempre no Senhor. Eles não tinham temor, eles não tinham medo, porque eles confiavam de tal forma no Senhor, baseado nas experiências que eles tinham e no conhecimento que eles tinham de Deus. Quando você conhece Deus plenamente, você sabe como Ele vai agir com você. Você sabe quais vão ser as consequências das ações dele nas suas vidas. E aí você não vai ter medo. Por exemplo, nós temos vários casos ali de Eliseu, bem interessante, que Eliseu viveu um momento muito difícil de Israel, de guerra, de muita coisa. Sempre alguém tentando contra a vida dele também, tentando contra a vida do povo de Israel. E em todos os momentos ele sempre ficava muito seguro da parte de Deus. Ele sabia que Deus ia suprir as necessidades dele, por exemplo, na questão da fome. Ele sabia que diante dos inimigos que estavam rodeando Israel e rodeando ele para o prender, ele sabia que existia carros e cavaleiros de fogo para o guardar. Tal era o conhecimento de Deus que ele tinha, mas ele tinha isso porque primeiro ele aprendeu a confiar no Senhor. Quando ele andava com Eliseu, ele foi aprendendo de Deus, foi aprendendo a confiar em Deus. E quanto mais confiava no Senhor, mais o Senhor o guiava em todas as coisas. Por isso Eliseu foi o grande profeta que foi. Outra coisa que nós precisamos treinar nas nossas vidas, e é a ajuda do Espírito Santo que faz com que a gente se aperfeiçoe nisso, é examinando o testemunho interior, né? O homem interior é o ser espiritual, é aquela nova criação criada em Cristo Jesus. Quando você tem Paulo, né, falando sobre isso em 2 Coríntios 5,17, né, de que nós somos, que estão em Cristo são novas criaturas, né? Essa nova criatura, ele é um ser espiritual. Como eu falei no início dessa série de estudo, Deus prometeu nos dar um novo espírito e o seu espírito. Esse novo espírito que habita em nós é o homem interior. E esse homem interior, ele goza de uma mente espiritual para discernir as realidades espirituais e receber a diretriz do Espírito Santo. O homem interior, ele faz isso. Então nós temos que, quando estamos diante de situações, orar ao Senhor, esperar pelo Espírito e testificar com o Espírito Santo para que a gente saiba o que Ele está nos dando, para o que Ele está querendo que a gente faça e quais decisões tomar. Paulo vai falar muito bem sobre essa questão desse discernimento do Espírito, dessa mente do Espírito que nós temos em contato com o Espírito de Deus para saber da vontade de Deus para as nossas vidas. Ele fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler versículo 12, 13 e 16, que diz o seguinte: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, nós recebemos um Espírito de Deus para conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aí ele complementa no 13 o seguinte: conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, quando ele nos dá alguma coisa espiritual, uma direção, uma palavra, um conselho, qualquer coisa que ele nos dê, a gente consegue fazer essa conferição, a gente consegue conferir as coisas espirituais que ele nos dá com o nosso espírito que também nós temos, que é esse homem interior. E aí no versículo 16 diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse espírito que nós recebemos, o homem interior, ele tem a mente de Cristo.
ele pode discernir a vontade de Cristo, a vontade de Deus, porque nessa passagem toda de 1 Coríntios 2, Paulo está falando sobre essa questão de que quem melhor pode conhecer a mente de Deus é o próprio Espírito que nele habita, mas esse Espírito foi nos dado. Então, se esse Espírito que sabe das coisas da mente de Deus foi nos dado, ele também nos ensina as coisas de Deus, nos revela a vontade de Deus para que façamos aquilo que Deus quer. E isso é ter a mente de Cristo, como Paulo está colocando. A gente consegue ter um entendimento espiritual para que a gente cresça espiritualmente, né? E a gente vai ter, de fato, um melhor entendimento espiritual conforme a gente cresce espiritualmente. E a gente só cresce espiritualmente, baseado nas lições que eu já falei anteriormente, quando a gente busca, né, se encher do Espírito Santo, viver na plenitude do Espírito Santo. Nós temos que praticar exercícios de piedade espirituais para crescer em espírito, e isso aumenta nosso entendimento, nosso discernimento espiritual, para que essa mente do Espírito tenha um contato total com o Espírito de Deus e saiba a vontade de Deus para cada ato da nossa vida. Que coisa maravilhosa que a gente pode contar na nossa vida. E é por isso que nós temos que buscar o crescimento. É por isso que nós temos que continuar nessa busca do crescimento espiritual, esse compromisso do nosso crescimento espiritual. Quero ler um texto ainda de Isaías 55:12, que diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Quando a gente sai na direção do Espírito, a gente sai em alegria. E em paz a gente é guiado. Em paz no sentido, ainda que esteja passando por muitos momentos difíceis, mas o Espírito nos dá paz na decisão que temos que tomar. Ele nos dá paz para as escolhas que temos que fazer. Ele nos dá paz para as atitudes e comportamentos que nós devemos praticar. Por quê? Porque nós estamos sendo guiados por Ele. É isso que Isaías 55:12 está falando. Então, diante desse guia que o Espírito Santo está nos conduzindo na nossa vida, a gente pode ficar, né, mesmo na dificuldade, sem preocupações, porque a gente está confiante, a gente tem fé na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, sabendo que Ele que está nos conduzindo. Então isso nos tira toda a preocupação. Por isso que Jesus vai dizer, não é, lá em Mateus, né, não fiqueis ansiosos com coisa alguma, porque Deus, e ele fala da bondade de Deus ali, Deus, ele vai suprir todas as nossas necessidades, ele vai nos guiar em todas as coisas. Muitas das dificuldades que a gente passa e a gente não ver Deus agindo é por falta de fé da nossa parte e porque a gente ainda não cresceu espiritualmente o suficiente para confiar nele totalmente. E nem discernir o que ele está fazendo em nossas vidas. Uma vez que a gente cresce espiritualmente a ponto de encontrar essa paz, a gente sabe esperar nele e a gente consegue também ter a direção dele para o que nós devemos fazer para vencer aquele momento difícil que estamos passando. É isso que é ser conduzido pelo Espírito Santo. É isso que é estar vivendo uma vida totalmente debaixo da vontade de Deus. E nós precisamos contar com Ele sempre, porque o Espírito Santo, irmãos, como eu já falei no lição anterior, ele habita no crente. E quando o crente se rende totalmente, quando o crente cede a sua vontade, né, para o Espírito Santo, ao Espírito Santo no homem interior, ele sussurra, ele nos persuade, ele nos estimula para fazermos aquilo que devemos fazer e se tornar vencedor em toda e qualquer situação em nossas vidas. A gente precisa disso porque nós não somos inteligentes. Nós não conseguimos planejar as nossas vidas de uma forma perfeita, porque a gente não sabe o que vem amanhã. Pense, por exemplo, as pessoas, todos nós, no início do ano 2000, ano passado. Muitas pessoas fizeram muito planejamento para o ano 2000. E, no entanto, aqui no Brasil, pelo menos, né, a partir de março do ano 2000, começou de forma avassaladora a pandemia. E aí frustrou os planos de muitas pessoas. A gente não sabe, a gente não conhece o futuro. Jesus disse que a gente não pode acrescentar um palmo nas nossas vidas,
O apóstolo Tiago, na sua epístola, também fala de que a gente não pode planejar, vou fazer isso ou aquilo amanhã, a gente não sabe como vai ser o amanhã. E aí é que nós precisamos contar totalmente com a direção do Espírito Santo. Porque quando a gente conta com a direção do Espírito Santo, a gente tem discernimento espiritual para planejar segundo a própria vontade de Deus. E quando a gente planeja segundo a própria vontade de Deus, Deus nunca é frustrado. A Bíblia diz sobre isso, né? E Deus, ele nunca é frustrado. Nenhum dos planos de Deus é frustrado. Nenhuma pandemia atrapalha os planos de Deus. Desemprego não atrapalha os planos de Deus. Nada atrapalha os planos de Deus. E quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, ele nos ajuda a planejar as coisas baseado nesse Deus que conhece o futuro, que é muito mais sábio e que vai para nós fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito de Deus. É por isso que é importante essa lição, né, de nós contarmos com a liderança do Espírito Santo, sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, primeiro, confie no Senhor. Busque seu crescimento espiritual para discernir as coisas espirituais. E, uma vez que você já está nesse crescimento espiritual, sempre você vai conseguir ali ter o testemunho interior. O Espírito Santo vai falar ao seu espírito do que ele está fazendo na sua vida, do que ele espera da sua vida e o que você deve fazer. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e eu espero que essas lições estejam estimulando, motivando você a crescer espiritualmente e a ter uma melhor relação com o Espírito Santo. Porque você só tem muito a ser beneficiado em contar com essa parceria do alto, a contar com aquele que é o Todo-Poderoso Deus, na pessoa do Espírito Santo. Semana que vem nós vamos continuar nossa lição sobre a pessoa do Espírito Santo e ele agindo por intermédio da igreja. Deus abençoe e até a próxima aula.